Tá começando mais um Papo Tático, eu sou o Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal para falar hoje de tênis, para falar dessa final aí, né, de Cincinnati que acabou não acontecendo aí, aconteceu ali durante um curto período, 20 e poucos minutos, mas a gente não teve o jogo que a gente esperava, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, like no vídeo, inscreve no canal e ativa o sino para não perder quando estiver de novo por aqui, e deixa seu comentário aí, dando a tua opinião, dando aquela moral, aquele apoio de sempre, beleza? Vamos falar aí rapidinho, né, sobre o que aconteceu nesse jogo, né? Vídeo mais curto, né, porque não tem muito sobre o que falar, mas, cara, eram dois jogadores que chegavam aí em momentos muito bons. Alcaraz vindo na 7ª final consecutiva, ali depois que ele perde em Miami, ele engata uma sequência muito boa, né, ele teve ali 2 derrotas nesse período, a final contra o Sinner e contra o Roger Rune, né, em Barcelona, e o Sinner vinha num momento muito bom também, né, tinha conquistado o título de Wimbledon, mesmo não vencendo, o Roland Garros chegou na final, fez um grande jogo contra o Alcaraz, chegou em todas as finais de slam do ano, vinha de 26 vitórias consecutivas em quadras duras, né, uma das 10 maiores sequências da história do tênis aí na quadra dura, então era em condições normais, né, favoráveis, o Sinner era o favorito para esse duelo, né, principalmente aí pela maneira imponente que ele venceu da última vez o Alcaraz, pela maneira imponente que ele joga na quadra dura, né, uma superfície que favorece o jogo do Sinner, então a gente esperava o Sinner com um certo favoritismo, apesar de que o Alcaraz também vinha jogando muito bem, apesar de ter ali certas oscilações ao longo dos jogos, né, o que é normal, o Alcaraz ele tem essas oscilações, ele dá uma emoção a mais, né, para os jogos, mas ainda assim, no final das contas ele sempre acaba fechando, sempre acaba vencendo, né, e chegou aí em mais uma final. Então, cara, era um confronto que tinha tudo para ser aí uma final espetacular, uma final em 3 sets, mais um jogo disputado entre os dois, que estão aí muito acima dos demais no circuito hoje da ATP. Eles estão em outro nível, em outro patamar, sempre disputando finais. Era a 4ª final entre eles, né, nesse ano. Então, assim, cara, era um jogo que a gente estava muito ansioso, eu estava muito ansioso, todo mundo, e infelizmente acabou dessa maneira. Ali, inicialmente no jogo, você já percebia que o Sinner ele não estava bem, ele não estava naquele ritmo de sempre, ele estava com o astral muito baixo, ele estava com a energia muito abaixo, ele até chegou a fazer alguns winners ali, numas direitas ali na paralela, disputou alguns pontos ali, algumas trocas, mas nitidamente você via ele errando coisas que ele não erra, né, em momentos normais, né, ele não erra um voleio daquele, por exemplo, ou alguma outra bola ali na mão dele que ele estava jogando muito mais forte ou muito mais fraco, enfim. Foi quebrado logo no início, o Alcaraz estava dando um apavoro nele, estava 5-0, prestes a ter o primeiro pneu aí do confronto entre eles, nunca teve ali um 6-0 nesses 15 confrontos aí que eles já tiveram entre eles, né, 14 confrontos, se eu não me engano, mas assim, a gente nitidamente via que o Sinner não estava bem, né, e aí ele se confirmou, né, no momento que ele chama ali o pessoal da partida para falar que ele não estava se sentindo bem e para oficializar a desistência dele. Então assim, cara, anticlímax total, a galera que, pô, saiu de casa na segunda-feira para ver essa final, pagou ingresso, provavelmente muito caro, para ver um show, para ver um jogaço, acabou indo para casa aí decepcionada, e quem estava assistindo também de longe a mesma coisa, né? Porque, cara, tudo para ser um jogão e acabou desse jeito completamente sem sal, né? Desse jeito broxante aí que acabou a partida. O Alcaraz foi campeão ali, prestou muita solidariedade ali pro Sinner, aquele fair play de sempre, escreveu ali na câmera, né? Sorry, Yannick, pedindo desculpa e tal. O Sinner também se desculpou com a galera toda ali no discurso da final, no momento que estava entregando os prêmios, né? Disse que desde ontem já estava se sentindo mal, tentou entrar em quadra, tentou fazer o melhor jogo dele na medida do possível, mas não estava entrando, não estava conseguindo, e aí acabou que não deu para continuar. Então o Alcaraz vence o torneio de Cincinnati, né? Agora ele conquista aí importantes pontos no ranking, a disputa entre eles pelo posto de número 1 do mundo, ela fica mais acirrada, né? O Alcaraz ele se aproxima um pouco mais, porque o Sinner ele havia vencido esse torneio no ano passado, então ele defendia 1000 pontos, ele precisava vencer esse torneio para ele manter esses 1000 pontos dele no ranking. Acabou não vencendo, então perde pontos. O Alcaraz, por outro lado, acabou ganhando alguns pontos importantes. E agora para o US Open, o Alcaraz ele tem aí uma boa chance de voltar a ser número 1 do mundo, né? Caso seja campeão, porque o Sinner ele acabou vencendo o ano passado, então esse ano ele
para ser campeão ali, ele não ganha ponto algum, né? Ele só defende os 2.000 pontos do ano passado. Já o Alcaraz, que foi eliminado antes no ano passado, bem antes, ele, se ganhar, ele soma muitos pontos aí, diminui essa vantagem e consegue, né, passar o Slam como número 1 do mundo. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que no US Open agora que está chegando, a gente tenha esse reencontro de fato, né, essa partida, essa revanche de fato entre eles, e que seja provavelmente mais uma final aí muito boa, de muito bom nível, porque os dois hoje eles não perdem para praticamente ninguém. O Sinner ele só perde para o Alcaraz, o Alcaraz mesmo tendo algumas oscilações durante algumas partidas, ele também acaba sempre vencendo no final, então a chance da gente ter mais um confronto entre Sinner e Alcaraz no US Open é muito grande, e aí eu espero, né, todo mundo espera que dessa vez a gente consiga realmente ver a partida entre eles, ver um jogo realmente jogado, disputado, com os dois num bom nível físico, num bom nível técnico, tático, né, mental. Então fica esse gosto amargo por essa final agora, mas era melhor do que o Sinner ficar lá na quadra tomando 6-0, 6-0 só para dar mais jogo, né? Acabou se retirando no momento que tinha que se retirar, evita ali uma coisa pior, evita até um vexame, né, a gente pode dizer assim, porque se ele continuasse em quadra, ele ia tomar duplo 6-0 ali do Alcaraz, não tem por que ele manchar a imagem dele dessa maneira. Inclusive ele até saiu ali antes de tomar a opinião do primeiro set, né, também, querendo ou não, para já evitar, mas assim, saiu na hora que tinha que sair, não tem como você ficar forçando, tem dia que não dá para jogar, infelizmente, ele deu o azar de ser na final, né, contra o Alcaraz, e não conseguiu fazer um jogo aí que ele normalmente entrega. Então, cara, agora é esperar o US Open pra gente realmente ter essa revanche, esse jogo aí realmente disputado, né? Alcaraz agora que se aproxima cada vez mais do número 1 do mundo, vai perseguir com certeza esse posto aí nesse último torneio, nesse último Slam do ano, né? Então, cara, vamos esperar pra ver. Mas é isso, o vídeo de hoje é mais curto, não tem muito o que falar, só lamentar aí pela partida que a gente não teve, né? Infelizmente, entre esses dois monstros de jogadores. Infelizmente, hoje não deu pra gente ver mais uma aula de tênis desses dois caras aí em quadra. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, não esquece, rumo aos 500 inscritos, ajuda a gente aí a chegar nessa meta. Não deu pra falar muita coisa, mas tinha que falar alguma coisa aí sobre o vídeo, né? Já tava planejando fazer vídeo sobre a final, acabou sendo da maneira que a gente não queria, mas tem que gravar, tem que falar, né, sobre tudo que acontece, não dá para não citar aí e para não falar nada sobre o jogo. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham curtido aí na medida do possível, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.